Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje vamos falar sobre o narcisismo, mais precisamente o transtorno de personalidade narcisista. Eu achei importante falar sobre esse transtorno porque estão havendo algumas confusões. O meu negócio é trazer à luz, né, as situações nossas do dia a dia que a gente convive, né? Vamos lá? O que é o narcisismo? Eu chamo o narcisismo comumente, assim, de uma forma mais tranquila, porque transtorno narcisista, né? A gente tem o hábito de chamar de narcisista, e é isso aí mesmo, não tem muita confusão, né? O que é o narcisismo, né? A que ele está associado, o porquê, né? Causas, como ele se manifesta, é o nosso assunto hoje. Bom, o narcisismo ele está associado a um transtorno de personalidade, né? Os transtornos de personalidade, normalmente, eles já, de alguma maneira, já vem embutido nessa pessoa, né? Ou a grande maioria sim, né? A gente não sabe porquê, seriam alguns aspectos inatos, né? E que o ambiente ajudaria a desencadear, né? O transtorno narcisista não é bem esse o caso, né? Ele depende muito daquelas fases, daquelas etapas do desenvolvimento, que eu deixo muito claro, especificado ali, né? É algo mais ambiental, é algo que ele é desenvolvido com características ambientais, né? Por que eu digo isso? Porque com certeza, nós temos aspectos do dia a dia, do convívio dessa pessoa, do ambiente, que fazem com que isso se manifeste ou que criam essa situação nessa pessoa. Bom, e por que isso cria, né? Nós temos isso muito bem claro, assim, teve uma leva muito importante, assim, de pessoas de um tempo atrás, né? Que eram aqueles famosos, vulgarmente dizendo, filhinhos de papai, né? Que são aquelas pessoas que têm tudo, né? Nascem assim num berço de ouro, tem tudo ao seu alcance. Então, e acham que podem tudo, e acham que tendo tudo conseguem determinar tudo, e enfim, fica difícil olhar para ele mesmo, que aliás é uma das características do transtorno narcisista. Ele não consegue se autoanalisar, né? É muito difícil tu ver um narcisista ir para algum consultório. É praticamente impossível um narcisista ir para um consultório, né? De uma terapia. É muito difícil. E é muito difícil você mudar alguma pessoa que tem esse transtorno. Eu, particularmente, nunca tratei um narcisista, para os senhores poderem ver a dificuldade de uma pessoa dessas ir. Isso que a gente aconselha, né? Muito menos ir por si só, né? Você mesmo procurar um consultório, como eu mesma fiz, eu sou fruto disso, né? E até porque a gente vai para questões que são mais complexas, né? A gente lida com transtornos pesados, que foi a minha opção, né? Mas voltando ao narcisismo, é muito difícil, é impossível praticamente. Você nunca vai ver um narcisista dentro de um consultório. Narcisismo e tratamento psicológico são, na mesma frase, não existe. Porque eles se sentem, aí a gente vai para as características, né? Se sentem autossuficientes, se sentem donos no mundo, acham que podem determinar a vida de alguém, se sentem assim, como se o planeta não existisse sem a presença deles, né? Parece que a coisa não iria andar. É mais ou menos isso, né? São extremamente controladores, não conseguem dividir, não são empáticos, são ordem, eles são de cima, né?
Não há uma construção, não há uma troca, né? Não conseguem aparecer. Muito difícil travar uma conversa de igual para igual, geralmente é uma situação de poder, um manda e o outro tem que obedecer. Aí tem também situações, aspectos importantes, que são, como eu estava falando, a empatia, a falta dela, né? A falta de se colocar no lugar do outro porque não tem esses sentimentos, né? Não, na verdade, por que eu quis fazer esse vídeo? Porque o pessoal está confundindo muito narcisismo com uma pessoa feliz, né? O narcisista se sente completo, porque é da natureza dele se sentir assim. Ele não consegue compartilhar com o outro porque ele não tem o que compartilhar, né? Porque ele é só ele. Então, ele estando bem, não importa se do lado precisa alguma ajuda ou não, porque ele não consegue ter esse olhar empático, né? Uma pessoa feliz, ela se sente completa. Eu me sinto assim, né? Há uma diferença gritante entre narcisismo e completude e felicidade, né? O fato de tu te sentir feliz não quer dizer que tu tenhas muito dinheiro, que tu tenhas os melhores carros, que tu tenha, não. A gente pode ver uma pessoa feliz porque ela amou os pais dela, porque ela nasceu num lugar legal, porque ela tem amigos maravilhosos, que quando ela liga, as pessoas estão sempre disponíveis, falam com ela, né? Mesmo nessa época de pandemia, porque ela se sente bem com familiares, primos, amigos. Eu sou fruto disso. Eu estou falando quase que erroneamente, estou dando quase um exemplo, assim, muito exemplo meu, né? A gente se sente feliz com isso, completo, né? Mesmo não necessariamente estando casados, né? A gente se sente completo, né? Porque isso faz parte de aspectos de felicidade, aspectos de coisas que tu atingiu, né? Que tu chegasse ali com a ajuda de amigos, com a ajuda de familiares, né? Tipo, tu te formou, tu conseguiu galgar algum espaço legal, algum amigo te indicou para algum programa, algum amigo te indicou, sabe, para algum negócio, alguma coisa assim. É isso, né? O narcisismo, ele não comporta essa rede de cadeias de amigos, ele não comporta essa troca que eu tô tendo com os senhores aqui, né? Se quiçá comportaria, por exemplo, chegar no consultório para fazer uma troca com alguém para poder lhe auxiliar. Por isso que o narcisista não vai para consultório, não vai, né? Eles têm um patamar, eles se sentem vinho de outra pipa. Eu não vou chegar perto daquele, eu não vou. É diferente de uma pessoa empática, né? É diferente de uma pessoa que pega, faz pequenos gestos, traz um bolinho para os vizinhos, cumprimenta, vai jantar na casa de um, convida para jantar. E esse tipo de coisa, claro que a pandemia agora evidenciou um pouco mais, né? A gente fica meio, assim, meio protegido em casa, né? Mas se foi esse até agora o teu chão, digamos assim, a tua construção, ela vai continuar, né? Passando essa situação de pandemia, ela vai continuar. Então, assim, a gente tem que ter bem claro, o narcisista, ele é absoluto, é só ele. Ele não aceita trocas, ele faz imposições, né? Ele se sente o máximo, ele, assim, existem os narcisistas, o mais comum é a gente achar aqueles narcisistas que já nasceram em berço esplêndido, em berços de ouro, né? Então eles se sentem o máximo, porque toda a construção deles foi isso, né? Então menosprezam o empregado, menosprezam esse, menosprezam aquele, enfim, né? É a constituição do ambiente familiar que criou isso neles, né? Tipo assim, tu é melhor, aquelas frases, até eu comentei no programa anterior.
sobre limites, é difícil tu colocar limite numa pessoa dessas, né? Muito difícil. Porque na verdade ele nem nota que ele não está adequado. Ele não nota. Ele não nota. Sabe? E ele acha que ele está arrasando. Ele não percebe que ele está inadequado para a situação. Né? Então, assim, são aquelas pessoas que fazem escândalo na frente do teu prédio, que aceleram um carro de madrugada, que não entendem que moram com outras pessoas, que o planeta não é deles. Né? Ou aquelas pessoas que dizem, tu sabe com quem é que tu está falando? Né? Então a gente tem... Mas como é que essa pessoa chegou ali? Né? Ela não chegou do nada. Isso foi uma construção de pais, uma construção de familiares, né? Que fizeram com que ele ficasse assim. Não vamos longe, não vamos longe. Eu saí nesses tempos com meu filho de coração, ele era pequeno. E tava uma turminha junto que ia comigo. E chegou um rapaz, um menino, né? E era um menino mais simples, né? E a gente os estava conduzindo, né? A turma dele, né? Desse meu filho. A gente estava conduzindo para um passeio que eles iam fazer. A gente estava indo até o transporte deles. Bom, esse menino mais simples chegou e veio conversar com as crianças, que eles viram a movimentação toda. Então eles vieram falar um pouco ali, né? Eles estavam sentados ali próximo. E ele chegou para um dos colegas desse para um dos meninos que iam viajar também, e fez uma pergunta, e esse menino, para minha surpresa, disse, né, eu não falo com gente pobre, eu não me dirijo a esse tipo de pessoa, né? Era uma criança falando para outra criança, né? Então ali a gente já nota os aspectos, e ele ainda, me lembro que ele ainda comentou, meu pai e minha mãe mandaram não falar com gente assim. Então tu vê, essa é a criação, não te mistura, tu é vinho de outra água, tu é vinho de outra pipa. Então a gente, é uma construção muito triste, porque vai chegar um adolescente e as pessoas vão fugir dele, ninguém vai aguentar, porque não tem aquele ambiente, sabe? Aquela coisa acolhedora, né? As pessoas acabam fugindo, ninguém aguenta, né? É um narcisismo muito forte. Então aquela coisa assim de mandar e não sentar e não perguntar, oi, no que eu posso te ajudar? Por mais que tu tenha boa intenção, a gente não impõe, a gente pergunta, o que eu posso te ajudar? Tu queres me ajuda? Tô aqui, tô disponível, né? Mas um narcisista não procura psicólogo. Eu nunca tratei um narcisista, para os senhores verem. E olha, a minha experiência de 30 anos praticamente de formado. É muito difícil, é raríssimo, na verdade nem existe. Porque o narcisismo, ele já se sente completo. Por que ele vai procurar uma ajuda num psicólogo se ele já se basta? Né? Aliás, para que existe psicólogo? Não é? Essa é a pergunta narcisista, para que existe? Porque... Né? Ao passo que, como eu falei, bom, então a gente teria esses aspectos, né, bem claros, né, de uma prepotência exacerbada. A gente percebe a prepotência à distância. É uma prepotência exacerbada, é o menosprezo do outro, menosprezar inclusive os feitos, né, não ter ouvidos para isso, não poder trocar porque não consegue, né. Então isso, claro, causa um embotamento afetivo porque ele não consegue ter ninguém próximo, né. Mas o embotamento afetivo, vejam, não é consciente. Não é consciente porque ainda assim, mesmo que ele esteja embotado afetivamente, ele está se achando o máximo. Então assim, é uma pessoa que se sente num grau de perfeição total. É uma perfeição quase... É ímpar, é uma coisa assim... Né? Porque tem os melhores carros, porque geralmente está atrelado a dinheiro. Eu tenho, eu posso, eu consigo, sou eu que mando. Se eu conseguir esse patamar é porque eu sou bom. Só que ele não entendeu que talvez aquele patamar
se chegou ali justamente porque não tinha afeto. Então, talvez, não que isso tenha necessariamente acontecido, mas é um dos caminhos, né? O fator para te ter muito dinheiro é o fator justamente de ser pouco empático. É inversamente proporcional. Quanto mais dinheiro tem, a empatia desanda, né? Então, na verdade, tu não tem amigos, tu tem seguidores, tu tem cumpridores da tua programação, do que tu exiges. É isso. Né? E as pessoas, pelo ganho, pelo dinheiro, vão fazer, porque... Né? É isso. Então, isso é um narcisismo. Ao passo que uma pessoa feliz, ela pode, talvez, né? Porque foi uma construção dela, né? Enfim, a gente acaba... Eu conheço muitas pessoas que são felizes, se sentem realizadas com seus trabalhos, com as suas... Eu também sou assim, a gente acaba tendo isso, né? E a gente se sente completo, né? E, claro, mas são feitos comprovados. Muitos narcisistas nem têm isso comprovado, né? Mas assim, por exemplo, uma situação tua profissional, tu tem esses feitos comprovados, isso aconteceu de fato, né? Claro que, às vezes, tu não pode pegar, por exemplo, uma pessoa que é outra coisa que engana muito, né? Pegar uma pessoa que, poxa, é Miss, esse universo de beleza, né? Eu participei muito tempo atrás, participei muito disso. Então o pessoal confundia muito esse universo de beleza com situações narcisistas, e não tem nada a ver, porque a genética ajudou, né? Então aspectos daí inatos à pessoa, né? Mas claro que são hereditários, a questão da beleza. Narcisismo não. Narcisismo é uma construção posterior ao nascimento, né? É um transtorno complexo. Por que a gente chama transtorno? Porque não tem como, não tem cura, porque eles não procuram a cura. Não procuram. Então a gente tu sentar assim e fazer uma terapia é uma coisa fora tipo assim, eu quando me sinto mal em alguma situação, eu procuro algum terapeuta, algum psicanalista, algum profissional. A gente também está suscetível a isso, né? Isso nem passa pela cabeça do narcisista, nem passa, né? Não passa. Eu tenho amigos assim, tenho amigos muito queridos, né? Que é muito difícil, né? Tu romper aquela barreira. Eu até consegui de alguns, mas assim, aí eles conseguem se abrir comigo, mas assim, procurar um terapeuta já é outros 500, né? Apesar da gente aconselhar, é mais difícil. Mas tudo bem, né? Já conseguimos romper um pouco dessa barreira. Mas eu estava falando agora do universo de beleza, porque eu participei um tempo atrás, né? E às vezes há aquela coisa de confusão, mas é isso, aquilo. Não, você tem que estar adequada quanto mais você galga nessa área, assim, posições, mesmo que tu tenha entrado sem, como o meu caso, por exemplo, eu entrei nisso eu fui convidada para entrar e era uma coisa que eu não tinha nem ideia na minha cabeça, nem passava isso. Quando eu fui convidada, eu entrei. Mas claro, aí tu começa a ficar naquela coisa assim, tu tem que ter tantos centímetros disso, daquilo, aquele outro, então é um universo muito exigente. Então é isso. Essa situação de beleza é um mundo à parte. As exigências, né, são estratosféricas do que acontece. E então a gente tem que entender o universo antes de julgar, né? Que realmente é uma situação... o nível de exigência é elevadíssimo, né? Até eu estava assistindo esses dias um programa que eu não gosto de assistir, eu assisto eventualmente, né? Que é um programa americano de mães que acho que são mães torcedoras assim das filhas, que as filhas ainda são crianças, né? Que participam
torneios de dança. Então tu vê a exigência das mães, né, sobre essas crianças. Então assim, ó, essa questão do universo narcisista, ele vem bem anterior a essa situação de você estar numa adolescência, fase adulta, né? Ele é uma construção que já começa na infância, né? Como eu bem saliento isso nas fases de desenvolvimento, a importância desse pai e dessa mãe atentos, né? Porque lá, por exemplo, existem mães e pais narcisistas, né? No caso dessas mães, assim, o que essas mães e esses pais projetam? Coisas que eles gostariam de ter feito e acabam, ou que eles têm de ideal, e acabam jogando por sobre os filhos, né? Então, esses filhos acabam sendo uma continuidade deles, assim, na prática, né? Porque eram coisas que eles quereriam fazer e que estão depositados totalmente em cima desses filhos. Então a gente vê, no caso da dança, dessas mães, tu vê o nível de exigência dessas mães, né? A gente já nota até a pouca falta de afeto delas por sobre os filhos, porque na verdade o que está certo, porque já vem de um conteúdo, já é uma réplica e tréplica de narcisistas, né? É uma constituição assim, né? Porque qual é a diferença de uma mãe que, claro, a gente não pode dizer assim, toda mãe torce pelo filho, toda mãe gosta, claro que sim, mas a gente tem que cuidar, as mães, óbvio, sentem orgulho dos seus filhos, né, e os filhos podem ter 60, 70, 80 anos, elas vão sentir orgulho igual, mas qual é a diferença de uma mãe narcisista pura, né, ortodoxa, digamos assim, para uma mãe normal, né? Porque essa mãe narcisista, ela vai exigir do filho perfeição total. E a mãe que constrói vai dizer, olha, se é isso que tu quer, tenta, né? Tenta, se não der, tu competiu, valeu por competir. A mãe narcisista não permite isso, ou é primeiro lugar ou não é. E se essa filha não tiver primeiro lugar, ela vai brigar, como esse programa bem explica isso, porque eu vi. Ela vai brigar até com a diretora do curso. Não, porque ela tem que ser melhor. Então, assim, isso é complicado, né? Para uma criança que já vem com isso. Aí se torna um adulto com um embotamento muito... uma dificuldade de interação, né? E o pior é que ele não percebe isso, como eu já falei anteriormente. Mas isso nada tem a ver com o universo da beleza. Porque, geralmente, quando essas mulheres chegam nessas situações de concurso, é porque elas realmente têm elas já foram maciçamente avaliadas, né? Porque elas têm condições para isso. É o chão delas, né? Então, assim, eu sei porque eu participei disso. Não ia adiantar, muito pouco ia adiantar uma mãe minha chegar e dizer, olha, eu quero que ela participe, porque quando tu chega num patamar ali, automaticamente... o universo, ele já seleciona por si, né? Então, quando você chega num determinado momento desse, de um nível de exigências, é porque você já teve apta para chegar até ali, né? E muito pouco o narcisismo vai poder te ajudar, porque são aspectos, digamos assim, de contabilidade, literalmente, de centímetros, e que você está apta, né? Então, realmente, houve uma ajuda hereditária para isso acontecer, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Não confundir essa situação de beleza, né? E nem a de felicidade com o narcisismo, porque não tem nada a ver, né? E agora, mães narcisistas existem, assim como pais, que são aqueles famosos pais que querem que os seus filhos assumam um escritório de advocacia, né? Não, tu vai dar continuidade porque a coisa ficou contigo, enfim. E tu vê que aquele adolescente ou aquele adulto recém-entrado na fase adulta, não, sabe, tá se escondendo, porque não era isso que ele quereria, ele teria outros ideais para a vida dele, mas acabou tendo que ficar enredado aquilo ali, né? Há um desejo, digamos assim,
uma projeção desse pai sobre ele, né? Então, mas é isso, essa questão de narcisismo, ela é complexa. Até citando um exemplo, eu saí nesses tempos para jantar com um amigo, ele vai saber quem é. E a gente estava conversando nós estávamos jantando, né? Nós estávamos conversando e eu comentei uma coisa para ele: olha, eu sei disso, mas para aí, como é que tu sabe? Eu não sei. Como tu sabe? Eu não sei, porque ele é bem narcisista. Ele, como é que sabe? Eu não sei. E aí a gente riu, claro, acabou numa brincadeira bem saudável, mas é isso, sabe? Claro que a gente já tem uma condição, a gente sabe lidar, mas e é um amigo muito querido, muito querido. Mas assim, nessas trocas, a gente, óbvio, né? A gente já vê esses aspectos, né? Mas como é que tu sabe disso? Eu não tô sabendo, não sei o quê. Então, assim, essas coisas já se manifestam, né? Mas é isso, essa questão de narcisismo, ela é uma construção, tá? Ela é posterior ao nascimento, é uma construção do ambiente. O ambiente que é um favorecedor. E nada tem a ver com aspectos de felicidade da pessoa, de se sentir completa, e muito menos de beleza. Porque realmente, daí ela está completa, mas não para aspectos de felicidade. Mas ela tem uma completude que, né, dentro daquele universo, ela está apta, né? Então, a gente não pode confundir essas três situações, né? O narcisismo, sem dúvida, seria algo bem mais complexo, né? E de certa forma vazio, né? Porque uma pessoa narcisista realmente ela tem dificuldades em entender, né, o desajuste dela, né, naquele ambiente. E é isso. A minha ideia hoje foi falar sobre narcisismo, deixar isso claro, né? Poucos sofrem porque eles não conseguem entender essa situação. Eles não conseguem. Eles não têm essa dificuldade afetiva. Então eles não têm sofrimento, né? Não tem. O narcisista não tem. Ele não consegue ver que do lado tá chorando, ele não consegue acalmar essa pessoa, ele não consegue isso, né? É uma situação assim. Eu tive um conhecido que uma amiga minha até falou, e ele mesmo depois me comentou, que ele tinha uma necessidade tão grande dele se ver, que ele instalou inclusive espelhos em todo o apartamento dele, no teto. Todo o apartamento dele, porque ele é uma coisa assim. Era uma coisa assim que ele dizia: eu preciso disso, né? Então, mas também não procurava ajuda porque não sente essa necessidade, né? Então é uma coisa, não é tu te olhar no espelho e te ajeitar um pouco para uma saída, não, ele precisava aquilo constantemente, é uma coisa, né, enraizada. Então a gente tem essa questão do aspecto narcisista, a empatia não existe, né? Existe aquela situação do absolutismo completo, né? Ele sabe mais até que um psicólogo, nem sabe por que psicólogo existe. Ele sabe de todas as profissões, ele conhece tudo, ele é uma pessoa que tem dificuldade em trocas, né? Assim, e amigos não tem, né? Não tem, porque quando ele chega perto, todo mundo corre, porque ninguém aguenta, porque é muito pesado, né? Uma pessoa narcisista é pesadíssima as conversas, né? Porque é muito difícil vai perguntar como o outro está, entende? É só ele, o universo é só ele, né? Então, é isso. Resolvi clarear hoje o tema sobre narcisismo. E aí, gostaram do tema de hoje? A gente volta a se encontrar semana que vem. Uma boa semana para você, para mais um insight. Até lá, tchau.